Então Tá vamos bom. lá. Gente, vocês estão vendo a Ana Paula direitinho, só para ter certeza de que eu não sou a única pessoa vendo a Ana Paula agora. Ninguém respondeu. Tá todo mundo dando coração. Isso, gosto mesmo de vocês já comecem dando joinha, já comecem sentando o dedo no coraçãozinho, porque hoje a gente vai ter uma live bem bacana aí com a Ana, tá bom? Então, Tá, fadas do Canadá, gente, ainda não aprendi a voar. Ana, antes de tudo, conta um Vamos. pouquinho pro pessoal quem é você, pro pessoal que não te conhece, quem não te conhece não tá participando direito aqui nem do YouTube, nem do Instagram da Kit, né? Ou nas minhas redes sociais também, né? Então, tipo, né? Quem é que não conhece a de boa no mundo ou a Ana da de boa, né? Quem é que não conhece? Mas para quem não conhece ou para quem tá com dúvida, eu sou uma das consultoras da de boa no mundo e uma das proprietárias também, né? A de boa no mundo tem eu e a Ângela, que encabeçamos aí, né? Todo esse atendimento personalizado. E lembrando que a gente faz um trabalho único no Canadá. Não é assim, encher a bola, ou que nem a gente fala no Sul, encher linguiça. Não, gente, a gente tem um trabalho assim, ó, totalmente diferenciado. E isso reflete muito no feedback dos nossos clientes, porque é, é muito, muito legal, assim, do tipo, minha esposa tá grávida. Eles, ao invés de falarem para a família que a esposa está grávida, eles pegam e ligam para mim, né? Então, assim, a gente tem uma relação com a galera de algo assim, ó, fenomenal, porque a gente se coloca no lugar do outro, a gente tem esse olhar, né? E a gente sempre pensa no que é o melhor. Eu indico a Ana para vocês já tem uns bons anos, um bom tempo que ela também, né, é parceira aqui do canal. Então, assim, eu ponho minha mão no fogo pela orientação da Ana Paula e eu sempre falo assim, quando a pessoa está na dúvida sobre a questão de mercado de trabalho, eu gosto muito que a pessoa faça a consulta com a Ana Paula, não somente porque ela tem um conhecimento bacana sobre essa questão de mercado de trabalho, mas como ela consegue colocar o pessoal ali nas instituições de ensino que mais fazem sentido para aquela pessoa, ela já sabe mais ou menos, essa pessoa sai empregada, não sai empregada, e ela tem essa relação bacana com os clientes, então ela já sabe. Então, e aí, você conseguiu emprego? Não consigo. Você cortou o cabelo? Eu cortei o cabelo. Tá lindo, Ana. Ai, obrigada. Deixa eu botar meu óculos, porque eu não tô conseguindo enxergar algumas coisas que o pessoal tá escrevendo. Não, tá, beleza. Então, é mais ou menos isso. Então, agora vocês já conhecem a Ana Paula, já sabem como entrar em contato com a Ana Paula, canadá@deboanomundo.com. A Ana Paula, sua xará, te mandou as dúvidas do pessoal? Não? Quem? Ana Paula, que trabalha comigo. Não, ela me mandou. Foi. Ana? 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 Ixi, deu ruim. Mandou. Ok. Ixi, gente, ela travou só pra mim ou ela travou pra todo mundo? Deu ruim. Ana, sai e volta. Ih, já saiu. Não deu nem tempo de eu tirar ela daqui. Vamos de novo, dona Ana Paula. Volta, Ana, volta. Pronto, Oi, pelo amor de voltei. Deus. Não Sei pode lá, não. o Instagram ele fechou. Tá, ok. Tá, vamos lá. Então vamos lá. Ela travou pra todo Então, mundo. a Ana Já. Paula te passou então as dúvidas do pessoal. Então, dessas dúvidas que você Sim. viu assim por alto, você lembra de alguma que você queira começar a live falando? Eu li, acho que 2 minutos antes de começar a live, eu vi as mensagens, porque eu tava atendendo até agora. Aí, do tipo, não te preocupa que a Kit aqui vai perguntar. Daí Não, eu vou perguntar, mas é porque eu não sei se tem alguma coisa que você queira começar. Você fala assim, dessas aqui, a que eu mais achei interessante foi essa aqui, eu gostaria de começar. eu me lembro. Eu me lembro assim. Eu me lembro de algumas perguntas, do tipo, o CW ou o VIC, qual o melhor college para quem tem acima de 30 anos? Eu acho que tinha alguma coisa referente do Atlântico. Eu li muito por cima, porque Então, eram 9 imagens. Eu vou botar as perguntas aqui, mulher.
Ó, então, Tá. Alvic e Canada West ainda estão com os descontos surpreendentes? Não é desconto. Na Alvic o preço é normal e na Canada West é uma questão de aplicação de bolsa de estudo. Então não é assim, é por tempo ilimitado, essas coisas assim. A bolsa é por tempo limitado, realmente. Mas os preços na Alvic não são preços promocionais. Tá. O que pode acontecer é reajuste. Agora há pouco teve um reajuste e aí, mas mesmo assim ainda continua super barato. Continua tudo por 15.300, que não é caro, né? O meu áudio está muito baixo, gente. Eu tenho só medo que quando eu coloco o fone depois, ele dá uma desincronizada. Mas vamos ver se dá certo. Você tem que comprar fones wireless. Acontecia direto comigo isso, aí eu comprei o wireless. Olha só, esse negócio de fazer coisa wireless é pedir pra eu perder o fone. Eu sou horrível com esse negócio. Eu gosto de confiar. Eu quase perdi também. Esse dia eu tava quase doida. Mas vamos lá. Vamos lá. O novo normal para colleges pós-pandemia. Muda alguma coisa? Preços, etc? O que você acha? Não vai mudar. E eu já recebi e-mail se vai ter desconto. Não vai ter desconto não, gente. Tipo, preço de tabela é preço de tabela. O que está acontecendo, até antes da pandemia que estava começando a acontecer, algumas instituições elas estavam revendo os valores, que é o caso, por exemplo, da Camussum. A Camussum, ela fez uma revisão dos valores do currículo e ela diminuiu os valores. Mas isso não é devido à pandemia, isso é devido à região estar necessitando de profissionais. E é uma forma de atrair pessoas que se qualifiquem dentro dos padrões canadenses, né? E que fiquem na região. Porque é muito mais... A inserção no mercado de trabalho, para quem vem como estudante internacional, eu diria que ela é 99% certeira do que uma pessoa que vem com a Work Permit para cá. Uhum. Ana, para o intake de janeiro de 2021, os colleges privados vão ser online? Provavelmente. Mas assim, depende de qual college. Se aqueles colleges que não são do Quebec, que é o Co-op, eu recomendo postergar. Porque não faz nenhum sentido fazer. Né? Não faz nenhum sentido. Exato, então eu não recomendo, não. Olha, mas uma coisa do college de co-op, antes que você faça. Quem tá pensando, tem que estar com a grana meio assim e tá pensando em fazer um co-op, pega agora, se matricula agora, mesmo que seja para começar ano que vem, nem que seja para começar em novembro do ano que vem, porque os valores estão quase a metade do valor. Tem programas assim de 2 anos que você vai pagar tipo uns $6.000 mais ou menos. Tá bom, tá muito bom. Mas é que assim, não é elegível a PGWP, né? Claro. Não é elegível o cônjuge. Mas para quem tá vindo sozinho, não sabe, né? Tá com grana curta e quer ter uma work permit aí de 1 ano e ver o que dá, muito bom. Ana, vamos lá. É uma coisa que os meus clientes me perguntam sempre, todos os dias. Tá. Você acha que maio ainda as aulas vão ser online? Não. Você tá vendo sim e não. Tá, ai meu Deus, assim, Sim não. e não. Vamos lá. Depende. O que acontece? Tem essa galera toda que começou em setembro, janeiro, que vai ser online. Então, obrigatoriamente, para essa galera, as aulas vão ser presenciais. Então, para quem já está estudando aqui no Canadá ou está no Brasil estudando que teve o visto aprovado pela primeira etapa, sim, as aulas elas vão ser obrigatoriamente presenciais em maio. Agora, para quem vai começar, a gente não sabe ainda. Por que vai ser obrigatoriamente? Porque é 50% online apenas para ser elegível para PGWP, lembra? Mas agora eles já tiraram essa regra. Agora você pode estudar 100% online. 100% online? Era até um determinado momento. Acho que até um determinado momento. Porque tinha gente que não ia conseguir fazer 50%. Porque eles pedem que pelo menos 50% seja feito no Canadá. Exato. Mas para fazer no Canadá, as pessoas vão ter que vir para cá. Então, tipo... Mas não necessariamente elas vão fazer presencialmente. Bom, mas de qualquer maneira, essa é a minha dúvida, assim, se você está vendo que, de fato, você está falando por essa questão dessa regra ou você está falando
Porque as instituições já determinaram Porque as instituições, porque, por exemplo, tem instituições que o programa começou em setembro, ele foi presencial, ele não foi online. Tem uns blended também, né? Tem os blended, então, assim, tem que cuidar muito essa questão aí de quantos por cento faz online e onde você vai estar fazendo, porque isso está gerando uma confusão enorme para a galera. O que eu estou dizendo é o seguinte, 50% você tem que estar aqui no Canadá e tem que ver que programa que é esse. Né? Se é um programa, por exemplo, de fisioterapia, de nursing, posterga. Por que que você vai começar esse programa online? O ensino não vai ser legal, sabe? Porque é um programa que Exige exige prática. mais laboratório. É exato. Então, assim, até alguns programas na área de TI fica um pouco complicado, né, de começar ele online, dependendo do programa. Business é super tranquilo, mas Os outros cursos de programas, massoterapia. Os cursos de massoterapia. Vamos ter que você pegar cobaia onde? tá tudo. Eu não vi nenhum de massoterapia que tá online, tá? Não faz Pelo nem que eu me lembro. sentido. Não faz nem sentido. Acupuntura também, ou de dental, não faz sentido. Não, a acupuntura você não começa agulhando no começo, né? Você só vai no segundo ano, mais ou menos, começar a agulhar. Então até dá pra você É? fazer os primeiros. Dá pra fazer o primeiro ano. Bom, eu tô falando isso baseado na minha experiência fazendo college de acupuntura aqui. Eu não tive Sim. prática no primeiro ano, eu tive só no Mas você não segundo. tem que fazer a questão da anatomia, de ver os pontos e. Então, a Não, é, anatomia. é mais. O meu college, ele não tinha um anatômico. Então a pessoa, ela Era de quanto estudava tempo o teu anatomia curso? 2 anos e meio, quase. É. Não, porque tem alguns que tem a parte de anatomia. Se eu não me engano, o da Georgian tem a parte da Humber. A gente tem gente que tá para fazer acupuntura. Bom, de qualquer maneira, Vamos lá. deixa Vamos ver o que, eu. porque o governo muda o tempo todo. Então, tipo, não é a instituição que vai determinar também, gente. Tem um dedo e uma mão, digamos assim, do Não, governo quando uma instituição, a minha dúvida ela era mais o teu feeling, sabe? O teu feeling. Você tá indicando o pessoal vir para cá em maio, tá indicando o pessoal vir para cá em setembro, deixa para setembro, 2022 setembro. setembro. Ok, então pelo menos a gente tá alinhada, Ana. Porque eu tenho falado isso, eu tenho recomendado que vocês tentem em setembro. Ok, É. vamos lá. É, aqui estão falando. Bom, eu vou ter os meus clientes, você vai ter também os clientes, os seus clientes, né? Então, como estão as aprovações de visto do Brasil? Tô tudo parado. Tudo parado. Já teve Eu já aprovação. tive, gente, aprovação. Já. Não, aprovação só em principle. O pessoal tá tendo uma aprovação em principle, já tem um tempinho que eu não tenho. Aprovação em principle, mas o que tá saindo agora é que teve uma chuva, acho que vocês gostam de falar assim, né? Uma chuva de negativa, tá tendo uma chuva de negativa desde sexta-feira. Então, você teve clientes também que estão sendo negados, Rê? Ô, Eu Renan, tive Hanna. apenas dois. É que dois de uma galera, vamos dizer assim, não dá nem dá 0,00 alguma coisa por cento, né? Não, eu tô falando porque o pessoal chama quando começa a vir 3 negativas, já é chuva de negativas. A gente fala, gente, não é chuva de negativa, foram algumas negativas numa Não, quantidade enorme. uma até não impactou, porque infelizmente ela já estava fazendo a solicitação de retirada do programa, porque devido à pandemia ela não conseguiu a licença do cargo dela, né, que ela é funcionária pública. Então, uma, tipo, foi até Pediu bom, withdraw. porque porque a dela não perdeu a grana, entendeu? Porque ela ia perder grana. E o Uhum. outro, não tinha grana toda, assim. Então, assim, eram casos que tava assim meio a meio, entendeu? Não foi aquele caso que a gente pega assim, nossa, mas tá com tudo aqui, já tá com uma grana boa, tudo só. Não foram casos assim. Uhum. Então, era casos assim que, tipo, vamos mandar e vamos ver o que que dá. Mais ou menos por aí. Vamos lá. Faz alguma ideia de quando abrem as inscrições agora de outubro? Será logo no início, em take de setembro? Já está aberta as inscrições para setembro para diversas instituições. Por exemplo, a NBCC está desde a primeira semana de junho aberta. Então, assim, dependendo para onde Um você. ano e 3 meses antes? Sério? Aham, É que sério, eles abrem. a lista de espera deles é grande, não é? Não, o que que acontece? As instituições, uma coisa é abrir para as inscrições, outra coisa é eles processarem. Hum.
Então, tem muitas instituições que abrem com bastante antecedência as inscrições e só processam no final do ano. Ok, entendi. Então, assim, não, tem que mandar a tua aplicação redondinha. Porque se chegar lá no processamento e tiver alguma coisa errada, você vai para o final da fila. Entendi. Então não adianta, às vezes, tu mandar no dia 1º de junho, que é o dia que abriu, e a tua aplicação está totalmente assim, desculpa a palavra, cagada, que no final do ano não vai dar para limpar. Você vai voltar para o final da fila. E a chance, aí acontece. Mas eu mandei, fiquei na lista de espera depois que você mandou tudo incompleto. Por exemplo, nós aqui da De Boa, a gente não manda aplicação incompleta. São muitos documentos, Ana, que tem que organizar? Mas muito. Nossa, tem instituição que tem 3 formulários. Além dos Formulários documentos assim em de si. páginas. Além dos documentos em si, revisão do currículo. E a gente está falando aí de cursos até mesmo de diploma, gente. Entendi. Cursos básicos. Então, assim, tem que mandar com todos os documentos e tem que mandar no formato que eles pedem. Porque se você mandar no formato que eles não pedem, também tá pedindo para glosar a tua aplicação. Porque eles vão mandar um e-mail. A gente pediu nesse formato, tá lá que é nesse formato. E aí? Entendi. Ana, a UCW é considerada uma boa universidade? A Ana recomenda para os clientes? É uma boa instituição. Eu não vou dizer que é uma das melhores instituições do mundo, tá? Mas ela é uma boa instituição. O porquê que ela é uma boa instituição? Porque ela tá dentro do BC Transfer. Então, tipo, se você depois quiser continuar seu estudo e ir para uma UBC, alguma coisa assim da vida, ela como é que eu vou dizer? Ela tá no mesmo nível, vamos dizer assim. Equivale. Se equivale, e aí a pessoa consegue fazer transferência. Porque eu tive gente que fez transferência sem prejudicar em nada. Fez transferência, inclusive, 100% das disciplinas. A questão é que ela é uma universidade jovem. E, infelizmente, a primeira gestão dela, a primeira empresa que gerenciava ela, não gerenciou da maneira correta, vamos dizer assim. Desde que assumiu, faz uns 3 anos, mais ou menos, a GUS, que é a Global Universal System, que eles são proprietários de diversas instituições, não apenas no Canadá, mas no mundo inteiro, inclusive instituições bem conhecidas de todo o mundo, as coisas começaram a entrar mais no eixo, né? Então, eles têm hoje um corpo de professores bem reconhecidos, inclusive, tem até inclusive brasileiros que são professores lá, que todo mundo conhece. A instituição já tem vários selos e credenciais, então, assim, para uma instituição jovem se recuperar em tão pouco tempo, ter algumas credenciais, inclusive credenciais da IBM, de excelência e tudo mais, é porque realmente eles estão fazendo por onde. E isso está sendo bem visto no mercado. Então, assim, outro ponto, nenhum dos meus estudantes da UCW estão desempregados. Inclusive, tem gente que conseguiu o cargo até mesmo de como coordenadora após se formar. Bacana. De empresas grandes, tá? Bacana. Aqui, Ana. Qual o college mais barato hoje na área de business em uma cidade com baixo custo de vida? Essa é uma pergunta muito relativa, né? Porque vou comparar os 2 extremos, tá? Você pode fazer business, por exemplo, lá na NBCC. Vai dar uma média de uns $24 mil todo o programa, com taxas, tuition e livros. O salário mínimo lá é muito mais baixo. Então é relativa essa questão de custo de vida baixo. Você vai pagar um aluguel de mais ou menos, dependendo da região, de 1.200 a 1.400. A gente está falando de um aluguel num lugar decente. Porque muquifo em qualquer lugar do mundo tem. Você não pode. Concordo. Até mesmo em Toronto. Tipo, você vai estar pagando pelo lugar que você vai estar morando, né? E o tipo de vizinhança que você vai ter. Só que, por exemplo, tem Victoria. O programa todo tá 15.300. Vamos arredondar. 15.300 todo o programa. Só que o salário mínimo em BC é muito maior. E aí isso, claro, reflete na questão do aluguel. Só que a questão da alimentação, vou ser bem sincera. Enquanto lá no Atlântico, eu diria que enquanto o clima permite a questão da logística, você paga um valor razoavelmente
ok para comida. Só que quando chega no inverno, como a região que eu morava no norte de Manitoba, as coisas aumentam de preço. Outra questão é o imposto que você paga. Eu sei que, tipo, lá, principalmente em New Brunswick, o imposto é muito maior que você paga pelas coisas do que em BC. Então, eu tenho muitas pessoas que saíram, inclusive, de New Brunswick e foram para Victoria, porque quando começaram a botar na ponta do lápis as coisas, perceberam, peraí, eu posso morar numa região que é melhor para o meu perfil, também tem uma questão de perfil profissional. É melhor para o meu perfil profissional, eu vou ter muito mais chances de imigração, e claro, o clima vai ser melhor do que eu ir para New Brunswick. Mas assim, não é nada contra New Brunswick. É isso que eu quero colocar. É tudo uma questão de perfil. Eu tenho clientes que vão para lá porque tem perfil para a região e a região vai absorver. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que ela é de marketing. Onde é que vai ter muito mais oportunidades, não apenas de trabalho, mas de crescimento e de valorização daquele profissional. Porque quando a gente fala de valorização profissional, a gente está falando de aumento de salário, de possibilidades de ganho maior. Qual região que vai ser? É para eu responder? Tipo, você pensa. Pensa Eu você. penso em cidades grandes, onde tem mais mercado, onde tem mais gente, tem mais vaga. Exato, exato. Só que uma província que é pequenininha, que o foco dela é outros setores, Aí, então assim, tem que cuidar muito o lugar que você vai, porque não adianta você focar no processo de imigração. Você tem que focar no teu perfil. vamos lá, Acho dona que Ana você faz Paula. mais ou menos por aí também, né? Então, eu gosto justamente de olhar a lista de demanda das províncias, porque eu parto do princípio que se existe uma lista de demanda, existe uma certa necessidade daquele profissional. Mas eu gosto muito de mandar os clientes para você para ver mais essa questão do qual é o college que vai fazer você conseguir um emprego quando você entrar. E aí isso que importa, quando você pegar o PGWP, né? Porque esse negócio, agora principalmente na pandemia, gente, se soubesse que o povo está sofrendo para conseguir emprego nessa pandemia, para fazer extensão do cônjuge e mais, para ganhar experiência de trabalho aí para o PGWP, gente, não tá mole, não. Tem gente até agora, já tem 6 meses que a gente está em lockdown. Tá, que a gente está em lockdown, não, que a pandemia começou. Tem gente que até agora não conseguiu. Eu não tenho conhecimento de nenhum cliente meu que não tenha conseguido Tá no mercado. se qualificar para o PGWP. Realmente, assim, porque eu converso com o pessoal depois. Não, mas se qualificar para o PGWP e terminar o curso. É isso. Se qualificar Não, pro PGWP. eu digo assim, se qualificar para o processo de imigração. Eu tô com uma galera que está recebendo ITA. A torto. Muito bacana, né? Então, isso é muito legal, cara. Isso é muito legal, muito legal. Ana, escola de gastronomia ou confeitaria mais em conta? Tem muito, porque é uma área bem cara, né, de estudar. Você vai gastar aí, na média, de uns 35 a 40 mil dólares no programa. Para fazer num lugar assim, que você vai se formar e vai estar praticamente já empregado, né? E a gente está falando aí George Brown, a George VCC, que é Brown tem um Vancouver super Community, nome, né? O George Brown tem a uma super Centennial nome. também tem. Então, assim, a gente está falando aí de instituições de peso. Ana, me pergunta aqui. A Memorial University em Newfoundland, o que você acha? Muito difícil de ser aceito no mestrado lá? Depende do programa de mestrado, porque tem programas de mestrado que tem uma cota maior para estudantes internacionais e outros é menor. Então, as que são menor a cota, depende do programa, né? A gente está falando aí que o teu perfil ele vai ser analisado com muito mais critério, né? E aí que o bicho pega. Isso para qualquer instituição de ensino para mestrado. Existe curso de 1 ano voltado para design gráfico em college público em BC? Tá bom. Não me recordo. Eu acho que não. Que normalmente design gráfico é 3 anos ainda o programa.
Na boa maioria das instituições. Eu não estou me lembrando de nenhuma ainda que tenha 2 anos. Pode ser. Mas 1 ano, Ana, como é que complicado. você reage quando você recebe esse tipo de pergunta? Para quem quer imigrar e tem 50 anos, qual é o melhor college? Eu acho que seria a melhor pergunta qual a melhor universidade, né? Eu colocaria para o mestrado. E dependendo da área, se for engenharia, colocaria para um daqueles que está na lista De do BC, né? DBC, por exemplo. Uhum. Qual o CLB dos cursos da UVic? Ah, Depende do programa, se é uma graduação, se é um mestrado, se Provavelmente é o esses de diploma. business de 2 anos O aí, que de você faz. diploma é que eles não vão por ser, eu não sei, é AI6 e nada abaixo de 6, se eu não me engano. Que eles andaram modificando alguma coisa. Então eu não sei como é que é. CLB6 seria? Eu nunca sei fazer essa conversão do CLB. CLB6? É, acho que é. É porque depende um pouco, cada parte da prova tem Exato, uma coisa exato. Porque diferente. uma coisa, CLB, gente, isso é só para imigração, tá? Educação não trabalha com CLB, porque é outro cálculo. A área contábil tem Área alguma contábil. província especificamente boa? Ah, Se for para fazer um programa que seja elegível CPA, aí qualquer província. Agora, se for para fazer o Business Accounting, que é somente um diploma, aí você vai ser assistente, aí a gente tem que conversar, né? Mas se você já é contador, você já tem uma graduação na administração ou contábil no Brasil, vai para uma pós-graduação elegível CPA. Vai. Então, tipo, seja um must have. Olha só, então, na semana passada eu fiz Ah, uns stories falando sobre a questão da comprovação financeira. Então, agora é, perguntaram agora, de fato agora temos que comprovar cada ano de estudo, 20 mil CAD? Então, eu vou falar um pouquinho e aí eu vou deixar a Ana falar um pouquinho também sobre isso, né? tá. Assim como a Ana, eu sempre indiquei que as pessoas tenham mais. Só que como consultor eu indico que a pessoa tenha o dobro do que ela precisa ter. Então, referente aos 2 anos que ela vai estar aqui, então não é somente 20 mil CAD, é o college todo e o custo de vida todo. Então, se vocês acharem que vale mais a pena, paga o primeiro ano do college, ou o primeiro semestre do college, porque isso dá uma força para sua aplicação e eles querem ver também que você já pagou alguma coisa. Eu, particularmente, não gosto de fazer aplicação que a pessoa não pagou pelo menos aí a metade do curso dela, do primeiro ano do Mas curso aí que dela. tá, Kit. Nem todas as Algumas instituições instituições dessas. permitem. Isso eu sei, isso eu sei. Uma vez eu achei que a NBCC não dava, mas aí eu tive uma cliente que ela falou que ela conseguiu com a NBCC pagar o primeiro term do college. Ela até me mostrou como é que fazia. Eu falei assim, tem alguns que não dá, mas ela conseguiu descobrir lá um jeito de fazer. Mas eu sei que algumas Sim. instituições não dão mesmo para fazer isso. Então vamos lá, dona Ana Paula, o que você acha? Depende muito do perfil. Por exemplo, eu tenho criança pequena que em idade de daycare. Você vai ter que comprovar um bom extra. Não dá pra vir com a grana assim, curta. Ai, porque a Ana quer cortar o meu sonho de vir pro Canadá, porque não Não, sei a o gente quê. quer impulsionar o seu sonho de vir para o Canadá, meu amor. A questão não dá pra Cara, gente eu quero que impulsionar você nada sem dinheiro. venha. Exatamente. Eu quero que você venha, que você inicie o programa, que você tenha sucesso, porque daí depois de uns 6 meses que você começou a instituição vai lembrar de mim, vai pagar minha comissão. E não apenas isso, que você se insira no mercado de trabalho e que não passe perrengue de ter que voltar para o Brasil. Você imagina a grana que você juntou a tua vida inteira, que provavelmente teve ajuda da família, e você teve que ter que voltar para o Brasil sem ter concluído o programa, ao menos. E aí tem que estar pagando psicólogo para filho, para filha, por conta de toda essa mudança. Então, é muito complicado. E a Kitty sabe que não foi uma vez, não foi 2 vezes, não foi 3 vezes e não vai ser a última vez que eu já ajudei brasileira a voltar para o Brasil, De pagar passagem, de, né? de pagar passagem. Então, assim, porque tem criança envolvida. Quando tem criança envolvida,
eu fico pensando, não tô nem aí pros pais. Fico pensando no emocional daquela criança. É difícil, né, Ana? É. É difícil. Ana, você pode dar um pouco mais de detalhes sobre o teste de proficiência próprio da UVic para o diploma de Business? Eles não compartilham com as pessoas o teste. Tipo, eu digo com os agentes, eles não compartilham. O que aconteceu é o seguinte, tem um cliente meu que ele descobriu que ele é professor de inglês. Foi não apenas ele, mas outros lá entraram numa constatação. Que o italki, ele tem um teste com base no Oxford. Aí o pessoal vai lá e paga $10, que eu acho que é $10 americano, não é canadense, não. E aí faz o teste da Italki, porque daí as pessoas estão tipo, fazendo um simulado que lembra bastante da UVic, tá? Só que o da UVic ele vai exigir, porque ele é com base no teste Oxford, só que ele é personalizado. É tipo, a instituição comprou um IELTS que não é um IELTS, mas é um IELTS personalizado para eles. É mais ou menos por aí, então... Eu não tenho tanta informação assim do teste. Se Eu, na preocupa verdade, não. trabalho na área de business na região de BC. Ela é muito bom, mas depende de que área de business, depende do nível de business. Você vai fazer um certificate aqui em business? Faz então numa região bem pequenininha que está com uma demanda muito maior de profissionais. Porque BC tem demanda de profissionais, assim como Ontário, mas profissionais altamente qualificados. Né? E aí você tem que, de alguma. Ah, mas eu tenho graduação no Brasil, tu tem no Brasil. Você tem que continuar num outro nível aqui. Não dá para fazer muito um downgrade. Então tem que cuidar muito do tipo de programa que você vai estar selecionando a região. Qual a melhor college de Veterinary Technician conceitada no mercado de trabalho? Bem na Primeiro, cabeça brasileiro vai conseguir entrar no curso de Veterinary Technician? Consegue. Ok. O que vem na cabeça é Lakeland, só que o Veterinary Technician deles ele é muito mais voltado para pecuária, sabe? É para questão lá de inseminação, de produção de carne, de leite. Esse programa é fenomenal e conhecido no Canadá inteiro. Tanto é que você vai praticamente, você fica entre a fronteira de Alberta e Saskatchewan. O campus, eu passei por lá. Os laboratórios é maravilhosos, assim, eu nunca vi algo igual dentro dessa área. E aí tem outros que o ensino ele é muito mais geral, que ele vai muito mais voltado para a parte de clínica mesmo. Então tudo depende de qual área da veterinária que você deseja. E aí a gente tem a Sheridan, tem a Algonquin, que tem programas bem interessantes também. Outra coisa. Estão me vendo aí? Tá falando, pedindo para falar sobre o Duolingo. Você sabe falar sobre o Duolingo? Eu não sou professora de inglês. Pois é. O pessoal faz umas perguntas, gente. Vocês fazem umas perguntas difíceis. É tipo perguntar pra Kitty, Kitty, como é que é o ICE General? Explica aí como é que é. Tipo, tudo bem que ela exige o ICE General pro programa de imigração, mas não quer dizer que, tipo, ela tem conhecimento de como é que é o ICE General. Olha só, vamos ver. Mestrados, como funcionam? Posso fazer na Universidade de Laval só falando inglês ou melhor aprender francês? Depende dos requisitos. Eu acho que na Laval todos os programas são em francês. Eu não me lembro, eu tenho que ver. Porque o que acontece? Aqui tem algumas universidades que eles não fazem parceria com nenhuma Opa! Estou enquadrada? Tá enquadrada. Consultoria educacional. Então, assim, a gente tem um serviço que auxilia na questão do mestrado para essas instituições, que é tipo a UBC da vida, a Universidade de Toronto, a McGill, entre outras, tá? Porque o que acontece? O estudante internacional, ele entra como se fosse uma cota. Ele tem um número muito limitado de vagas, que é destinado por ano, por programa. Então, tem alguns programas que aceitam apenas um ou dois. Quer dizer, a maioria dos programas. Então, são muito pouco estudante internacional aceito. Porque realmente, eles vão analisar o teu perfil, entendeu? E o teu histórico e tudo mais. Então, é que nem aqueles filmes americanos que a gente assiste por aí, que você tem que submeter a sua aplicação.
que você tem que fazer uma carta de intenção, que você tem que fazer uma carta de apresentação, que você tem que ter um histórico acadêmico, que você tem que ter um voluntariado, enfim, né? E que literalmente se submeter. Quem assistiu Gilmore Girls, lembra lá da Ori, quando ela estava aplicando para as instituições? Por que que ela voluntariou para isso, voluntariou para aquilo e sempre procurando as boas notas? Porque o sistema aqui, para muitos programas, inclusive de graduação e mestrado, principalmente mestrado, é dessa forma que a gente não tem vestibular aqui. É tudo conforme o teu perfil. Uhum. E aí, quem tem interesse nisso, a gente tem um serviço aqui, infelizmente, é um serviço que ele é pago. E a gente faz todo esse suporte de documento aí, porque a gente está falando aí de um processo que vai ter mais ou menos umas 50 páginas, no mínimo. Ok. Ana, de uma forma geral, você vê a diferença entre começar o college em janeiro e em setembro? Depende da instituição. Quem começa em setembro geralmente tem o break, quem começa em janeiro não tem break. Ok. Que é quando você pode trabalhar, né, full time, né? Ajuda a angariar um dinheirinho, gente? Exato. A live vai ficar salva, tá? Isso, vai ficar Gente. salvo e também vai parar também no YouTube. Exato. Caramba. Calma que eu não sei nem se eu consegui ler a pergunta. Pós em business que não exige business degree além da UVic. No Atlântico tem? Ana? Eu tô tentando entender pós em business que não existe business degree, além da UVic. Depende do programa, gente, porque tem programas que vão exigir. Depende do programa. Qual pós em business? Business management? Aí eu posso te colocar em qualquer instituição praticamente fazer pós em management. Se você tem engenharia, se você tem direito, até se você é formado em enfermagem. Então, só que se for business com ênfase em marketing, aí a história é diferente, né? Para o curso de Graphic Design, qual seria o melhor college e região de empregabilidade? Toronto, Vancouver. Não adianta, essas que encabeçam, né? Deixa eu te perguntar, Dá para fazer em outra região até, mas depois vai ter que tentar te inserir no mercado, vai se mudar e tentar te inserir no mercado, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente já fez um vídeo sobre isso, sobre a diferença de você estudar numa cidade grande e numa cidade menor. Mas eu gostaria de saber assim, hoje em dia, então 2020, né? A gente está falando sobre o programa rural, a existência do programa rural, a gente está falando sobre províncias do Atlântico, que eram coisas que não tinham. Claro que as províncias do Atlântico existiam na época do vídeo, mas não já tem tinha esses incentivos. Isso, exatamente. Então eu queria saber de você. Hoje, o que te faz indicar para alguém ir para uma cidade bem menor ou ir para uma cidade grande? Aí que tá, eu não vou pela cidade, eu vou pelo perfil da pessoa, sabe? Então, assim, por exemplo, um perfil que tem 40 anos, eu digo, olha, então vai para as províncias do Atlântico, que a questão de imigração vai te oportunizar, mas depende muito do que a pessoa trabalha, né? Porque o processo do Atlântico, a minha visão, tá, Ana? E aí depois você fala se você compartilha. O processo do Atlântico ele é muito bom. Só que ele oportuniza certos perfis, tá? Então, assim, a gente vê os perfis assim que são de carreira, NOC 0, A ou B, conseguir uma oferta? Sim. Só que a grande maioria, maçante do negócio, a gente está falando de NOC C e D. Ou seja, aquele trabalho que o canadense ele não quer fazer. Quer ficar em pé numa fábrica não sei quantas horas, quer ir para o meio do mato, ficar cortando lenha, inclusive no inverno com -30, sabe? É fazer esse tipo de trabalho. Eu não estou dizendo assim que não tem oportunidade em outras áreas. Tem. Só que se você pegar um Workopers da vida, você pegar um Idida da vida, você vai ver as oportunidades que tem mais na região e aí você vai ver que NOC 0, A e B, na maioria está colocando lá
que a preferência é para cidadão e depois para residente permanente. E aí, se for o caso, alguém com work permit. Então, assim, é a mentalidade da região. Agora, se você é da indústria, se você vai da engenharia ou até mesmo de TI, dependendo da TI, aí sim, tem condições de conseguir um NOC B ou até mesmo A lá. Mas, gente, a gente está falando. Eu acredito que uns 90%, até mais, é C e D que migra pelo Atlântico. Engraçado que assim, algumas vezes eu falo, olha, não tem, eu não acho que existe uma necessidade de você ir para o Atlântico. Então, quais são os clientes que normalmente querem ir para o Atlântico? São clientes que têm ensino médio ou tecnólogo de 2 anos. São clientes que não têm um bom nível de idioma. São clientes que têm uma prática de NOC B, C e D no Brasil, normalmente. E são clientes mais velhos. Esse é um perfil que normalmente fala assim, não, eu acho que eu quero ir para o Atlântico. E clientes que também não têm uma comprovação financeira muito alta. São clientes que normalmente querem ir para o Atlântico. Não, porque eu acho que é mais fácil, eu acho que vai ser... Porque é mais fácil para essa pessoa. Você vê, por exemplo, tentar imigrar por um processo de Ontário que precisa, além de ter bacharelado, precisa entrar no Express Entry. Para uma pessoa que já é mais velha, que não tem um bacharelado, que não tem um bom nível de idioma, você não consegue nem qualificar, mas o processo do Atlântico vai te dar essa possibilidade. Então, é claro que são perfis e perfis, né? E eu tento sempre respeitar quando a pessoa vira para mim e fala, eu quero ir para o Atlântico, e eu olho para ela e falo, eu acho que não tem necessidade de você ir para o Atlântico, mas tudo bem, você quer ir para o Atlântico? Tá, vamos para o Atlântico junto. Mas assim, às vezes dá uma certa dorzinha, mas você ia se enquadrar tão bem se você tentasse ir para Porque tem DC, muito. por exemplo. É que assim, ó, o que acontece? Tem pessoas que somente lá elas teriam oportunidade de imigrar. Mas isso é o perfil da pessoa. E você não pode calçar as sandálias que não são o teu número. A Kit calça 7, eu calço 10. Por que eu vou tentar calçar o sapato da Kit, gente? Não vai. Vai faltar ali, né? Então, assim, é isso. Tu tem que analisar muito a questão do teu perfil e o perfil da região que você está indo. Porque eu já tive clientes que tinham essa mesma mentalidade, porque eu quero, assim, não tem problema. Você não quer outra sugestão? Não tem problema nenhum. Estou te mandando. 2 meses depois, estava com as malas tudo pronta. Ana, não gostei, estou indo embora. Isso é uma coisa que eu acho muito importante comentar também, que um dos primeiros atendimentos que eu fiz como consultora, eu falei, por que você está querendo ir para esse lugar? Porque o influencer que eu gosto mora lá. E eu gostei das coisas que ele me apresentou. Você não é o influencer, o youtuber, o instagrammer, o que quer que seja. Você muitas vezes não tem o mesmo perfil, sabe? Vocês têm que conseguir separar isso. Tá? Então, eu acho que é muito importante a gente ter uma noção real de quem não é só o que é o nosso perfil familiar, o mercado de trabalho pra gente. Não. É o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente está disposto a abrir mão e o que a gente não está disposto a abrir mão. Né? Eu só fui descobrir que eu tinha um pavor pânico de chuva depois que eu fui morar em Vancouver. E tá tudo bem. Agora eu moro aqui em Toronto e eu acho maravilhoso. Você tem que vir para Nanaimo, porque a gente está com sono. Eu vou, Ana, eu vou, mas assim, deixa o medo do Big One O passar. crédito da passagem já tá lá, né? Eu tô sabendo. O crédito da passagem? É por causa que eu não fui para Atlântico, é isso? Porque quem não sabe, a gente estava com planos de todo mundo ir pro Atlântico, acho que foi em maio, não, abril. Abril, né? Comecinho de maio. E aí, com a pandemia, né, melou a nossa field trip, porque daí ia ser a Kit, a Ângela, eu, a Alessandra lá do Canadiano. Gente, eu Ia só ser uma farra, a gente ia caraca. botar o Atlântico abaixo. Mas daí aconteceu o que aconteceu, e paciência, né? Então, vamos ver. Mas eu Eu acho que a tinha Kit vai prometido. vir para ilha para ilha de cá do que antes de ir pro Atlântico. Criatura, eu prometi para mim mesma que antes de engravidar eu ia para o Atlântico. Acho que eu não estou Mas engravidando você porque eu vai. ainda não fui para o Atlântico. Só pode ser. É assim, essa minha Mas promessa que eu não quero quebrar. não te preocupa, que você vai pro Atlântico, eu já te falei, eu te fiz a promessa. Tá, beleza. É o que eu mais quero. Agora é poder passear no Atlântico. Vamos lá, vamos para as dúvidas. Uhum. É porque tem muita dúvida, mas tem muita dúvida repetida. Socorro.
que seria ilha? Ilha. Eu não sei, alguém perguntou. É porque Ilha, ela tá em gente, é ilha. Nanaimo. Ela tá em Nanaimo, É em ilha. Vancouver Island. É uma ilha. Aqui, ó. Carga horária dos colégios, horários de entrada e saída das aulas. Ah, depende da instituição. Tem, por exemplo, lá em Saskatchewan tem uma que é aula das 8h30 até as 3h30. Já está pré-definido. Outras não, você vai ter que selecionar, por blocos, e aí você só vai descobrir quando chega aqui. Então, outras você tem como puxar mais para as noturnas, que é o caso da UVic, né? Que não é questão apenas do valor que o pessoal está procurando, mas é uma questão também do horário de aula, né? Aqui. Isso é uma coisa que eu posso responder. Não declarar imposto de renda é algo crucial para ter o visto de estudante negado? Isso é você. Não! Gente, pelo amor de Deus, se você não declara imposto de renda, o que você vai fazer? Então, assim, você não vai, tipo, tirar esse imposto de renda do nada. Não, mas se você tem a oportunidade de declarar imposto de renda, você ganha o suficiente para isso, vamos regularizar a sua situação? Vamos abrir sua empresa, de repente que você está precisando abrir a empresa, que você faz tudo sem a empresa aberta, vamos regularizar essa empresa, vamos declarar imposto de renda. Eu vim para cá sem ter nunca ter declarado imposto de renda na minha vida. A primeira vez que eu declarei imposto de renda foi aqui. Porque eu não ganhava o suficiente para isso. Se você não ganha o suficiente para isso, o que você vai fazer? Sabe? Mas eu tinha tudo regularizado. Eu sou outra também. Eu tinha meus olerites, tudo lá, com a poupança, tudo, então. Então, assim, não é para você se descabelar porque não tem imposto de renda. Mas, se você ganha o suficiente para declarar imposto de renda e você não declara, aí isso, digamos assim, entrou muito dinheiro na sua conta do nada. E você não declarou que você recebeu uma doação. Bom, eu vou dar um exemplo para vocês. Tive um cliente que ele tinha mais de 300 mil na conta dele. No imposto de renda dele, ele não declarou de onde veio esses 300 mil. O que aconteceu? Foi negado. Então, Claro, eles pensam que é lavagem de dinheiro. Pois é. Então, só declarar imposto de renda não significa nada. É uma forma de você provar a origem do teu dinheiro. É isso que eles querem. Saber que a origem do teu dinheiro é legal, é legítima e tudo mais. Então, assim, é mais ou menos isso que eu quero explicar para vocês, tá? Bom, deixa eu só uma coisa que eu fiquei na metade da explicação. Então, eu estava falando o perfil lá acima de 40 anos. Eu recomendo, dependendo do perfil Atlântico, dependendo do perfil Manitoba, Saskatchewan ou BC, tá? Mas assim, tudo é uma questão depende do perfil. Por favor. Para quem está começando a planejar agora, por onde começar? Inglês. Inglês. Ou francês. Depende se você for para Quebec e juntar dinheiro. Porque assim, não dá para você ficar na neuro do Plano Canadá se você não está com o inglês realmente mais avançado para fazer um teste de proficiência e se você não tem a grana. Então, assim, eu tenho clientes que me acompanham que agora que vieram para o Canadá, tipo, há 4, 5 anos, gente. Não é um plano impossível. É um plano possível, só que você tem que ter muita determinação. É que nem dieta. Você não pode sair da linha. Por isso que dieta não funciona muito bem comigo. Eu fico saindo da linha toda hora. Essa cara. Mas é o plano Canadá, porque tipo, eu tenho que juntar dinheiro, tu tem um objetivo, tu tem que estudar inglês, então não tem como. Né? Quando meu visto é negado, o college devolve o dinheiro já pago? Depende do quê? Se é taxa de inscrição, não, vou dar um exemplo. Tem muita instituição que cobra $100 da taxa de aplicação, aí depois você tem que pagar $500, que é o adiantamento de tuition para segurar o teu lugar. Que, por exemplo, é o caso da NBCC lá de New Brunswick. Não é reembolsado, eles deixam claro o tempo inteiro que não é reembolsável. Então, quando você faz uma aplicação de estudo, a instituição ela vai reter, depende da instituição, de 200 até $3.000 que eu já vi a instituição retendo, com visto negado. Ana, vou fazer uma última pergunta aqui para você, da Mel Amarante. Como saber qual o meu perfil? Ué, envia um e-mail para nós, canadá@deboamundo.com. Se você tem interesse de entender o teu perfil educacional e profissional, é com a De Boa no Mundo. Se você tem interesse de entender
o teu perfil para a questão de imigração, aí você procura a Kit. Então, assim, às vezes a gente não entende muito bem o nosso perfil, a gente não entende as nossas possibilidades, a gente acha que serve, que vai conseguir vir para o Canadá e entrar no Express Entry, sendo que você não tem nada para embasar a tua aplicação de Express Entry. Bom, às vezes a gente não tem noção realmente dos processos. Eu acho que quanto mais a gente pesquisa, quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente tem uma noção melhor do nosso perfil. Vocês podem contar com a gente como profissionais para ajudar vocês a entender melhor esse perfil a nível imigratório, a nível educacional, a nível de mercado de trabalho com a Ana Paula, né? Para documentação de vistos, falamos com a Kit? Com a Kit, isso. Aí vocês podem mandar e-mail para parceriakit@gonortdca.com e para fazer toda a parte de análise de perfil educacional e até a questão desse mercado de trabalho que eu falei para vocês lá no comecinho da live, que a Ana sabe justamente por ter colocado esses clientes dentro das instituições de ensino, ela sabe como é que esses clientes estão sendo absorvidos pelo mercado de trabalho. Vocês podem entrar em contato com ela através do canadá@deboanomundo.com, tá? Que ela vai ajudar vocês em todo o percurso. Eu tenho recebido e-mails de pessoas que já estão com residência permanente em andamento e me mandam um e-mail e querem agendar para essa questão de análise educacional e também profissional, porque tem muita gente que chegar com residente permanente aqui no Canadá não significa que você vai conseguir se colocar no mercado de trabalho canadense. Uhum. Então, a gente tem um serviço, só que é um serviço que ele é pago, é uma consultoria que ela é paga, para esse perfil também, que está com residência permanente ou já teve a residência permanente aprovada e que está pensando como é que eu vou entrar no mercado de trabalho no Canadá, né? De como é que eu vou me inserir, de como é que eu vou fazer aí mais grana, né? Então, a gente passa todas as informações, porque para quem é residente permanente é totalmente diferente o formato de aplicação de estudo e fora que tem alguns benefícios, alguns subsídios do governo e até inclusive algumas como é que se diz, LOA? Tipo... Carta de aceitação? Não, a LOA é do banco, assim, do tipo, financiamento do governo, ajuda zero. E tudo... Ok. LOA. Eu tô pensando na LOA, eu tô pensando em LOA. Não, é o LOA. Aí tudo a gente explica, né, de como é que funciona. Então também tem esse serviço pro público que, tipo, já... O cônjuge, às vezes, né? Ai, consegui, enfim, foi, agora eu vou cuidar de mim. Né, que vem com o Work Permit. Você quer dar alguma palavra final, dona Ana Paula? Falta um pouquinho só para nossa live acabar. Eu acho que a gente deu uma boa, né, resumida da questão, tudo. De como é que tem que ser os primeiros passos, a questão da importância do perfil, né? E não venham com a mente aberta quando vocês vêm para o Canadá. Sabe? Porque uma coisa é o que a gente mostra no YouTube, que mostra no Instagram. Por exemplo, uma coisa é o meu estilo de vida. Meu estilo de vida de uma pessoa que já está aqui há 6 anos no Canadá, está completando 6 anos no Canadá, já é cidadã e tem uma vida totalmente diferente. Então, assim, a minha vida hoje é totalmente diferente da minha vida quando eu comecei aqui no Canadá. Então, assim, não se baseiem nisso para o seu plano. Isso aí, que nem a Kit. Kit rica, maravilhosa, comprando apartamento. Comprando apartamento, entro no meu apartamento daqui um mês, já tô mostrando todo. Daqui um mês, já tô montando todas as caixas, Ana Paula. Já botei todas as toalhas dentro de caixa hoje, travesseiro, meu Deus do céu. Pra quando chegar na semana, eu não ter que me preocupar com nada. Exato. Mas não dá para comparar, olha quanto tempo a Kit tá aqui, ela, né, o perfil dela e tudo mais. Então, assim, não tem como. Não tem como. Não tente calçar as sandálias dos outros. Mesmo que vocês tenham um background parecido, vocês acreditem no mesmo Deus, tá? Então, assim, lembrando que, gente, falar muito sobre religião, sobre Deus, essas coisas assim, às vezes é um pouquinho manipulativo, tá? Assim, só um pouquinho manipulativo. Desculpa, mas quando a pessoa, pra mim, ela vem argumentando, ela já vem com aquele argumento de Deus, e Deus, e Deus, e Deus, eu sei que alguma coisa essa pessoa quer. Algum problema tem. Tá? Ou YouTube, ou influencer, né? Não só influencer, eu não tô falando só de influencer, eu tô falando de prestação de serviço, de influência, de qualquer coisa. É que tudo que é demais, tudo que é demais faz mal. Tudo que é exagerado na vida. Se a pessoa ela foca apenas numa coisa,
tudo que é exagerado na vida. Se você come pão demais, você vai entrar, o teu estômago um dia vai entrar em colapso. Se você foca demais numa coisa, uma hora, né? Então, assim, é a lei do retorno. Acreditem no que vocês conseguem provar, que vocês conseguem averiguar vocês mesmos. Não caiam na lábia de ninguém. Isso é o minha dica para vocês, tá? Pesquisem o máximo que vocês puderem. Ouçam várias pessoas diferentes sobre o mesmo assunto, até vocês realmente estarem um pouco mais guiados, tá? Eu tô com uma certa dificuldade de fazer as frases, mas é mais ou menos isso. Até vocês acharem que vocês estão realmente no caminho correto, tá? E tentar ser o mais lógico e o menos emocional possível. Eu sei que nesse momento que a gente está lidando com um sonho, a gente tem muita emoção no meio dessa situação toda, mas a gente tem que tentar ser racional e ser lógico o máximo possível. E quando a gente ouve, por exemplo, a Ana dizendo, eu dizendo, olha, você não tem perfil suficiente ou você não tem dinheiro suficiente, é entender que isso não é uma questão pessoal, isso é uma questão de que a gente está torcendo pelo bem de vocês e a gente quer que vocês estejam aqui o mais rápido possível, porém, a gente não quer que você tenha um processo de imigração ou um visto negado, tá? Que ter um visto negado é pior do que ficar aguardando um ano. Ter um visto negado. Eu falo por experiência, meu primeiro visto foi negado. E aí, do tipo, parece que o buraco caiu no chão, abriu no chão, e aí, do tipo, o que eu vou fazer da vida? Cara, eu risquei na época o meu plano Canadá. Eu pensei em ir pra África do Sul só porque eles falavam inglês. Olha só isso. Sério, eu cheguei a fazer aplicação para uma universidade lá. E aí, depois eu penso para onde eu vou, porque não sei o quê, porque o lance era treinar o inglês, enfim. E aí, depois de 6 meses, eu caí na real e falei assim, não dá. Não tem nenhum lugar que vai me oportunizar uma imigração e uma qualidade de vida assim como o Canadá. Estados Unidos não permite isso. Inglaterra não te permite isso. A Austrália muda o tempo todo, é muito volátil, depende muito, sabe? Na minha época, hoje em dia as coisas estão um pouco diferentes. Então, eu apliquei novamente, eu estava até com menos grana porque eu tive que gastar das economias e o visto foi aprovado, sabe? Então, só que eu usei esse tempo para reavaliar os meus planos e a minha estratégia, o que eu fiz de errado. O que eu fiz de errado? A boca aberta aqui foi procurar uma despachante acreditando que ela seria a melhor coisa do mundo porque ela tinha trabalhado para o governo. Ainda tive que escutar o desleixo, né, da pessoa do tipo, a culpa é sua. Você não tem perfil para o Canadá. Eu te avisei. E tá aí já cidadã canadense, né? Hoje eu sou cidadã canadense. Eu tava com uma bolsa de estudo de 80%. O meu estudo ia custar $4.000 e eu tava com 220 mil reais na época na conta. Há 6 anos atrás era muita grana. Aí do tipo, como assim, né? Eu não tenho perfil. E eu escutei, não apenas de uma consultora, depois escutei de gente licenciada que eu não tinha perfil para o Canadá. Então, assim, o lance também é procurar. Hoje tem muito mais ofertas de consultoras de imigração e essas outras pessoas elas tiveram que se adequar, né? Porque elas não são mais a rainha absoluta da verdade. Hoje a gente tem a Kitty que o pessoal chama de fada sensata, né? Porque ela traz a verdade das coisas, né? Quem me dera ter uma Kitty na minha época, porque na minha época as coisas eram muito mais manipuladas que vocês possam imaginar. Né? Na nossa época, né, Kitty, lembra? Era dose. É dose. Então, assim, aproveita a informação que ela tá aí, ela tá praticamente de graça. Gente, Ana, muito obrigada por ter participado aqui da live. A gente bateu, acho que 140 pessoas no máximo. Eu vou pedir para todo mundo sentar o dedo no joinha e no coraçãozinho aí, em agradecimento a 1 hora que a Ana cedeu aí do dia dela para conversar com a gente. E acho que é isso. Vou deixar você se despedir. Então tá. Obrigada, gente. Obrigada, Kitty, por mais essa oportunidade aí pra gente conversar. Eu acho que a gente faz uma das melhores lives sobre educação que tem aí em todas as mídias sociais, porque a gente faz de uma maneira bem direta, sincera e descontraída. E também a gente escuta, né, as pessoas que estão ali perguntando. E aí, quem tiver mais dúvidas e quem quiser agendar um horário, canadá@deboanomundo.com e nós estamos totalmente à disposição.
de vocês aí. Tem toda uma equipe aí, né, na De Boa aí, que a galera mencionou. A Ângela, tem a Letícia, tem a Luciana e tem mais gente ainda aí chegando, tá? Isso aí, gente. Grande beijo para todo mundo. Boa semana para vocês e a gente se vê na live de quarta-feira. Tchau, 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 gente. tchau.